Boa tarde, eu me chamo Beatriz. Eu vou falar aqui hoje um pouquinho sobre o meu trabalho de mestrado, que é um método de estimação de expressões gênicas de câncer de mama com base em correlação. Essa pesquisa ela é desenvolvida na Universidade Federal do Amazonas, com parceria com a Universidade de Nova York, que é a NIU, e o nome do nosso laboratório é o Data and Network Science Lab. Aqui um pouquinho do roteiro, mas basicamente eu vou falar um pouquinho sobre mim agora. Meu nome é Beatriz Albuquerque Rodrigues, eu sou manauara, sou nortista, eu sou mãe de gatos e cachorro, e eu sou muito apaixonada por educação e também envolvida com projetos sociais. Em relação ao meu histórico, à minha trajetória, eu estudei na Fundação Nokia, finalizei o curso em 2015, então eu tenho técnico em informática. Eu me graduei em licenciatura matemática na UFAM em 2019. Em 2018 eu entrei no projeto Caboclas Quirimbaua Aula Eterna Ciência, que é um projeto do Departamento de Matemática da Universidade. Inclusive, essa foto aqui com a bandeira do Brasil, recentemente nós estivemos na Noruega apresentando 2 papers que nós desenvolvemos sobre o nosso projeto. Tem mais uma das integrantes do projeto aqui, Ana Júlia. Eu faço mestrado em computação na UFAM, com ênfase em Machine Learning. E eu trabalho no CIDIA, Instituto de Ciência e Tecnologia. Bom, algum de vocês já ouviu falar sobre o Projeto Genoma? O Projeto Genoma ele foi desenvolvido em 1990. Esse projeto ele teve como objetivo realizar a identificação de genes responsáveis pelas características normais e patológicas dos indivíduos. E com o tempo, o Projeto Genoma ele evoluiu, de modo que hoje ele faz o sequenciamento de milhares de DNAs ao mesmo tempo, né, do genoma humano. E essas máquinas aqui, elas são responsáveis por realizar esse sequenciamento. Bom, essa identificação de genes, ela é bastante estudada hoje na atualidade, e a partir do Projeto Genoma, esses genes passaram a ser armazenados em grandes bancos de dados, né? Então aí surgiu uma gama de dados que hoje estão disponíveis para serem estudados. Então a gente tem bastante dado de câncer de mama, por exemplo, que é o tema da minha pesquisa. O câncer, de modo genérico, ele é um complexo heterogêneo de doenças malignas. Ele é formado por mais de 200 doenças. E o que essas doenças têm em comum é a proliferação de modo muito acelerado das células, que ao invés de morrer, elas se transformam em células malignas dentro do organismo. E aí, pesquisas indicam que 1 em cada 3 pessoas terão câncer antes dos 75 anos, que 1 em cada 4 pessoas vai morrer de complicações ocasionadas pelo câncer. E aí a gente tem mais de 8 milhões de mortes ao ano, que corresponde a 12% do total de óbitos global. Bom, o câncer de mama, dentre os cânceres, ele é um dos cânceres mais agressivos, né? E ele é o câncer que é o segundo tipo mais comum e a principal causa de câncer entre as mulheres, de morte, né, relacionadas ao câncer entre as mulheres. No Brasil, em 2020, o INCA realizou uma pesquisa, e nessa pesquisa contava 66.280 novos casos, e com uma taxa de óbitos de 17.825 entre as mulheres. Então, quando a gente olha para esses dados, é uma quantidade muito grande, né, de mortes por câncer de mama dentro do grupo populacional feminino. Bom, realizar a classificação do câncer de mama é muito importante para a gente conseguir identificar qual é a terapia mais adequada para cada subtipo de câncer. E o câncer, por sua vez, ele é dividido em 4 tipos principais: o basal, o HER2, o luminal A e o luminal B. Aqui eu tenho as porcentagens de ocorrência desses cânceres nas pessoas, e o basal e o HER2 são os subtipos de pior prognóstico, enquanto o luminal A e o luminal B são subtipos de melhor prognóstico, digamos assim, né? Então, identificar esse câncer nas pessoas, né, que possuem o câncer de mama
qual é exatamente o câncer que aquela pessoa possui, o subtipo, é crucial para que ela consiga receber o tratamento adequado, a terapia adequada. Bom, dentro do meu contexto de pesquisa, eu trabalho com expressões gênicas de câncer de mama. E expressões gênicas são um processo em que ocorre a codificação do DNA e, a partir disso, a decodificação desse DNA em RNA mensageiro e, a partir disso, em um produto funcional que nós chamamos de proteína. O estudo dessas expressões gênicas é de extrema importância, porque por meio dele a gente consegue identificar, né, as doenças que ocorrem dentro do organismo das pessoas, as características normais e patológicas nos indivíduos. Dentro do contexto de câncer de mama, a identificação dessas expressões nos ajuda a caracterizar melhor o câncer de mama. E aí, como que essas expressões gênicas elas são geradas? Existem muitas técnicas capazes de gerar expressões gênicas, e uma das mais conhecidas é a técnica de microarrays, né, que é microarranjos de DNA. E esses microarranjos de DNA, eles têm a capacidade de gerar milhares de expressões gênicas ao mesmo tempo. Eu não vou explicar todo o processo, mas a gente tem esses microarranjos de DNA como uma lâmina. Nessa lâmina ocorre um processo de hibridização entre os genes, e a gente consegue visualizar o quanto aquele gene está expresso no organismo do indivíduo. Essas expressões, elas são justamente extraídas por meio desses experimentos de microarranjos de DNA, e geralmente elas estão na forma de grandes matrizes, né? Então, nessas matrizes, as linhas, elas são os genes, e as colunas são as amostras. Então, aqui eu tenho uma relação paciente-gene. Comumente, o número de genes ele é muito maior do que o número de amostras. A gente tem bases de dados aí que tem 23.800 genes, enquanto a gente tem 50 amostras, 29 amostras, né? Então, é distante essa relação. E esse problema na literatura, ele é conhecido como a maldição da dimensionalidade. Então, quando a gente vai estudar esses dados e trabalhar com essas matrizes, a gente precisa buscar soluções para resolver esse problema, de modo que a gente tenha uma relação um pouco mais realística entre esses números de genes e amostras, né? Bom, e qual é o problema que ocorre nessas bases de dados de expressão gênicas? É que geralmente essas bases de dados, elas apresentam valores ausentes ou valores faltantes, dados omissos. E aí, esses dados, eles são bastante prejudiciais para a análise dos pesquisadores, né? Então, quando um pesquisador pega uma base de dados dessa para, por exemplo, estudar um problema de classificação, muito possivelmente ele vai ter um resultado que não vai ser preciso. Então, para ele analisar, classificar, a gente precisa tratar esses valores omissos. Então, a gente precisa gerar bases com dados completos. E aí, na literatura, o que é feito é a estimação de valores omissos. Então, existem várias técnicas de estimação, né? Então, a gente tem um gap ali que está faltando dados. A gente usa essas técnicas de estimação para, com base em toda a matriz de dados, recuperar um valor aproximado para aquele valor que está ausente, tá? Então, a gente gera um novo conjunto que é um conjunto completo, de modo geral falando, tá? Bom, estudos na literatura, de modo universal, assim, existem várias abordagens para a estimação de valores ausentes. Nós temos a abordagem local, global, híbrida e dada por conhecimento. Quando a gente olha para a abordagem local, a gente estuda algoritmos que, dada a sua base de dados, tem uma forte correlação global. Então, a gente olha para toda a matriz de dados para poder fazer a estimação. No caso, a correlação global é forte. E aí, alguns métodos atrelados a esse tipo de abordagem, a média, moda, a mediana, decomposição de valor singular e análise de componentes de princípio bayesiano. Quando a gente olha para a abordagem global, a gente tem, assim, eu acho que eu troquei um pouco, mas a abordagem local
algoritmos que tem, bases que têm forte correlação local, tá? Só corrigindo. E abordagem global é forte correlação global na base. Aí, algoritmos que olham para essa abordagem são cavezinhos mais próximos, regressão linear única ou múltipla e mínimos quadrados. E aí, a abordagem híbrida, ela faz a combinação desses dois métodos. E, no caso, essa abordagem ela é muito mais eficiente, porque aí você consegue explorar tanto a correlação global na sua base, quanto a correlação local. A projetada por conhecimento, a gente usa informações externas para agregar valor à nossa base de dados. Então, a gente tem algumas como... a gente usa os conjuntos de dados de referência externos, que são outros conjuntos de dados, que tenham informações relevantes para aquele conjunto que você está trabalhando. A gente pode usar informações de ontologia genética, ou também utilizar informações sobre o próprio processo dos microarranjos, tá? Bom, alguns trabalhos relacionados à minha pesquisa são o Saver, o Viper e o CMM. Esses métodos, eles utilizam o estudo, esses dois primeiros aqui, eles realizaram o estudo da comparação entre os níveis de expressão de genes, entre genes ausentes e não ausentes. E aí, a partir desse estudo, eles separaram um conjunto de características que têm forte relação com os genes a serem estimados. O primeiro vai usar métodos baseados em análise de componente de princípio bayesiano, e o segundo, métodos baseados em modelos de regressão esparsos não negativos. Esse último método, ele está um pouco mais próximo da minha pesquisa, porque ele já entra nas técnicas de correlação, utilizando modelos lineares de estimação. Então, a gente verifica a correlação, o pesquisador verificou a correlação entre expressões ausentes e expressões não ausentes e utilizou as expressões completas para estimar as expressões que estavam faltando, né? Os genes que estavam faltando ali, com expressões ausentes. Bom, e para resolver esse problema, eu criei 4 novas abordagens. Eu não criei um algoritmo, mas uma abordagem para estimar da melhor forma possível essas expressões nas bases de câncer de mama. O meu algoritmo, ele se dá por meio desses passos. Primeiro eu leio os dados de entrada, faço um pré-processamento, depois eu separo o subtipo, seleciono valores omissos, eu faço a seleção de genes correlacionados e estimo. E aí eu vou explicar um pouquinho de cada um deles aqui para vocês. Bom, o primeiro passo, que é a entrada, pré-processamento e separação por subtipo, eu faço a remoção de genes e amostras duplicados. É comum acontecer isso nas bases de dados, então a gente precisa tomar o cuidado para tratar esses genes duplicados, porque nas análises ajusantes a gente não vai usar esses genes duplicados e nem as amostras duplicadas também. E depois disso, a gente fez a separação por subtipo. Como eu falei, o câncer ele é dividido, o câncer de mama, né, em 4 subtipos. Como o tipo basal ele é o de pior prognóstico, a gente resolveu trabalhar inicialmente com esse subtipo. O segundo passo é a seleção de valores omissos. Então, no primeiro momento, eu tenho uma base completa, a base global, e aí eu preciso separar em dados... em genes que possuem dados ausentes e genes que não possuem dados ausentes, né? Então, eu separo em 2 bases, um conjunto de genes completos e um conjunto de genes com dados ausentes. Só para explicar, esses 1 indicam valores não omissos e o 0 indica que existe valor omisso nesse conjunto de dados, tá? O passo seguinte é a seleção de genes correlacionados. O que a gente faz? A gente analisa a correlação entre esses genes completos e esses genes incompletos, e a partir disso a gente faz a seleção dos genes que são mais correlacionados aos genes que nós queremos estimar. O processo a gente tem a matriz, a gente faz a correlação, a gente verifica, ordena por ordem de correlação, faz a separação desses genes com correlação maior que 0,5, que a gente tem na literatura por meio de estudos que são fortes correlações, né? A gente separa esses genes, e aí esses genes completos aqui são genes que vão ser usados para estimar os genes com dados faltantes.
Por último, a gente tem a estimação e a avaliação. Então, a gente faz a estimação desse gene ausente e avalia essa estimação por meio de métricas, né? RMSN, o MAI e outras métricas de avaliação. Bom, a metodologia do trabalho. Aqui eu estou usando essa base de dados. Lá no laboratório a gente já tem outras pesquisas que envolvem a identificação de melhores genes possíveis para classificar o câncer de mama e também problemas que envolvem a classificação do câncer de mama, né? Então os pesquisadores eles querem classificar o câncer em seus subtipos da melhor forma possível. Dessa forma, a gente já tinha várias bases que estavam sendo utilizadas lá no laboratório. Eu estou trabalhando com uma dessas bases aqui, que é a CEPTAC. Ela é uma base de RNA. Na literatura, existe outra base, que é o PAN50. Essa base é formada por 50 genes que são mais utilizados e mais característicos para a classificação do câncer de mama. Então, o que a gente fez? Para a gente avaliar o nosso método, a gente está utilizando da base CEPTAC apenas os genes que estão presentes no conjunto do PAN50, né, que são os genes aceitos como representativos para a caracterização do câncer de mama. E que esse conjunto ele é considerado o conjunto referencial justamente para a classificação de subtipos. E isso facilitou porque a gente precisava lidar com o problema da maldição da dimensionalidade, né? Então fez todo sentido a gente utilizar apenas esses genes para fazer a estimação de valores ausentes. Até porque nas classificações a gente utiliza essa base, tá? Bom, aqui a minha metodologia de estimação de modo geral, ela se dá por filtragem, estimativa e métricas de avaliação. Dentro de filtragem, eu utilizo algoritmos de eliminação de características e de adição de características. O que esses algoritmos fazem? Eles pegam os teus dados, as tuas características, e eles devolvem características que são mais apropriadas ou mais importantes para tu realizar ou a tua estimação ou a tua classificação. Então, são usados em vários tipos de algoritmos, em conjunto com outros algoritmos de classificação e estimação, né? A estimativa, eu utilizo Bootstrap Live-on-Out, que é uma técnica que pega 1 a 1 e faz a estimativa. Como Crossfolder, eu não sei se algum de vocês já ouviu falar no Crossfolder, então é uma técnica que também faz parte do grupo de Crossfolder, né? E para estimar os nossos genes faltantes, eu usei o Support Vector Regression. E aí, só para citar, antes de chegar nisso daqui, a gente tinha feito várias outras avaliações com vários outros algoritmos, KNN, autoencoder, outras redes neurais. E aí, esse algoritmo ele foi um dos algoritmos que melhor estimou os nossos dados. Então, a gente resolveu trabalhar com ele aqui nesse momento inicial. E as métricas de avaliação que nós utilizamos foi o MAI e o RMSE. Aqui eu tenho meus métodos e aí eu vou explicar aqui para vocês. Tem 4 métodos, todos eles utilizam os genes do PAN50 para realizar a estimação. O primeiro método é o RFE46 PAN50. Esse método ele usa os 46 genes completos do PAN50 para estimar os outros 4 genes com dados ausentes do PAN50. Na entrada, a gente tem os 46 genes e a gente realiza a estimação da seguinte forma. Eu vou passar aqui e explicar porque fica mais didático. A gente joga esses 46 genes completos no RFE e no RFA. Depois, os métodos eles geram X genes para a gente, que pode ser, sei lá, 20, 19, 5 genes que ele considerou que são os melhores para realizar a estimação. A partir disso, eu jogo esses genes no SVR, o SVR ele faz a estimação e aí eu consigo gerar os genes ausentes estimados, né, que vão ser genes não mais ausentes. Isso daqui... esses dois métodos, RFE46 e RFA46, eles são baselines para a gente. Baselines porque a gente resolveu usar o conjunto inteiro para fazer a estimação.
Mas aí eu tenho o primeiro e o segundo método, que são abordagens com uso de correlação. Esses baselines, eles também têm abordagem de correlação, porque esses 46 genes, eles são entregues para o algoritmo por ordem de correlação. Então, o primeiro gene é o mais correlacionado, o segundo gene é o segundo gene mais correlacionado, e assim por diante. Voltando para o primeiro e para o segundo método, eu uso também esses 46 genes, mas eu faço a inserção um a um no algoritmo. Aí, como assim inserção 1 a 1, né? Eu vou separar o meu conjunto em vários conjuntos de entrada. E aí o primeiro conjunto de entrada ele vai ter somente o primeiro gene, o segundo o gene 1 mais o gene 2, e assim sucessivamente. Eu jogo esses conjuntos no RFE e no RFA, e aí ele vai me devolver para todos esses conjuntos quais são os melhores genes para estimar os meus genes com dados ausentes. Por exemplo, se eu jogo o gene 1, de cara ele vai ser o melhor gene, porque ele é o único gene ali no conjunto. Então ele é o melhor. Se eu jogo o gene 1 e o gene 2, ele pode me dar ou o gene 1, ou o gene 2, ou os dois ao mesmo tempo, porque ele viu que os dois estimam melhor junto, né? Melhores juntos, são melhores juntos. Depois disso eu jogo no SVR, e aí ele faz a estimação dos meus genes com dados ausentes. Ficou clara a explicação? Tipo, alguém ficou com alguma dúvida? Eu estou aqui falando, mas se alguém quiser tipo, interagir, falar qualquer coisa, fica à vontade, tá bom? Como que eu avalio o meu método? Para eu fazer a estimação, eu preciso de genes não ausentes, porque depois eu preciso usar as métricas de avaliação no meu conjunto. Então, o que é que eu faço? Eu observo no gene ausente quais são as amostras que estão com dados ausentes, eu removo essas amostras com dados ausentes, aí eu fico com um conjunto que possui apenas amostras com dados completos. Esse conjunto de dados ele é usado para, deixa eu voltar aqui, para fazer a avaliação. Eu também fiz a análise, claro, de valores omissos no meu conjunto de dados. Normalmente, esses genes, essas expressões gênicas geradas pela tecnologia de microarranjo de DNA, elas sofrem com 90% de valor ausente. Ou 10% contando que um gene vai ter um ou mais valores ausentes. Aqui no meu conjunto, né, essa primeira tabela faz a descrição de genes com valores ausentes na base para o PAN50 do subtipo de câncer basal. Então, a gente tem uma quantidade de 50 genes, 46 deles com dados completos e 4 com dados faltantes. E eu tenho um total de 29 amostras. Aí entra naquela questão da disparidade que eu falei, né? Do número de genes e do número de amostras. Aí essa outra tabela, ela descreve a quantidade de expressões de genes com e sem valores ausentes para os genes do PAN50. A gente tem um total de 1.450 expressões gênicas e 8% delas possuem valores ausentes, ok? Alguns resultados da minha pesquisa, que o RFE CA PAN50, que usa correlação adicionando 1 a 1 gene, foi o melhor método, ele teve os melhores valores para o RMSE e para o MAI. E aqui nesse gráfico eu estou apresentando a quantidade de genes usados por método para estimar cada um dos genes com dados ausentes. Aqui eu tenho os 4 genes ausentes, tá? Aí só para explicar, aqui eu tenho o primeiro método, que é o RFE 46, o RFE-CA 46, RFE-CA, RFA e RFA também. O melhor método é esse daqui, em laranja, que é o RFE-CA, que teve as melhores estimativas. E o que é que acontece? Só para explicar, aqui nesse gráfico, não está dando para ver direito, mas, por exemplo, eu joguei dos 46 genes que eu fui adicionando 1 a 1, 38 genes daquele conjunto foram o suficiente para gerar depois, quando entraram no RFE, 19 genes que foram usados para estimar esse gene com dado ausente. Deixa eu passar.
O que a gente fez também foi um estudo para descrever tipo, a relação entre esses algoritmos e os genes estudados, de modo a visualizar em cada algoritmo quais foram os genes que se apresentaram tipo, em cada um deles. E aí a gente tem uma qualificação desse gene aqui. Esse estudo ele é importante porque a gente consegue extrair relações intrínsecas aos genes dessa base, e como a gente tem estudo lá na NIU, o pesquisador da universidade trabalha em colaboração com a gente, ele pega esses resultados e ele utiliza nas pesquisas dele para fazer uma caracterização mais abrangente dos dados das expressões gênicas de câncer de mama, ok? Aí aqui a gente tem genes completos selecionados em cada um dos genes, mas no melhor dos métodos. A gente verifica aqui que, por exemplo, esse gene completo, ele aparece em todos os genes, nesse método. Então, ele é um bom gene, talvez, para estimar todos os outros genes, né? E aí a gente faz essa caracterização. Bom, aqui nesse trabalho a gente apresenta a abordagem para estimar dados de expressões gênicas de câncer de mama, baseada na lista de genes do PAN50, usando 4 métodos diferentes para realizar a estimação. O nosso método, ele identifica os genes mais importantes para realizar a estimação dos genes com dados ausentes, e também, então, é uma forma de fazer a caracterização desses genes mais importantes. E também a gente nota que os métodos RFE, que usam a correlação A1, eles são melhores para fazer essa estimação, tá? Bom, o que a gente está fazendo agora? A gente está fazendo um estudo utilizando a base inteira, não só o subtipo basal, mas todos os outros subtipos da matriz dos nossos dados. E aí a proposta é estimar esses genes, fazendo uso dos genes completos restantes do banco de dados também. Então, a gente vai pegar todos os outros genes do nosso conjunto, do CEPTAC, e estimar esses genes ausentes do PAN50. Na realidade, a gente já fez isso, agora eu não tenho mais 4 métodos, eu tenho 8 métodos, e com essa nova abordagem a gente percebeu que quando você olha para os genes que estão fora do PAN50, eles têm um resultado muito melhor na estimação dos genes ausentes do PAN50. E esse resultado aqui, primeiro, ele já está publicado nos anais da Sociedade Brasileira de Computação, né, esse primeiro trabalho. E a gente vai agora estar escrevendo esse segundo trabalho para a extensão dos outros novos 4 métodos. A gente quer verificar, então, o desempenho da estimativa usando todos os subtipos da base. E outra proposta também é verificar o quanto essa estimação é boa jogando nos algoritmos de classificação. Então, a gente vai classificar aqueles subtipos e verificar o quanto aquela estimação ela melhorou a nossa classificação. Aqui eu tenho as referências. E aí, só para falar um pouquinho do lab, tá? Esse é o Data and Network Science Lab. Esse é o meu grupo de pesquisa, a professora Fabiola Nakamura, professor Eduardo Nakamura, o professor David, Arthur Bindar, Rayol e o Leandro Okimoto. E essa aqui sou eu. A professora Fabiola, ela é professora do Departamento de Computação. Ela tem experiência na área de ciência da computação, com trabalhos na área de ciência de dados e ciência de redes, e informática na educação e otimização. E atualmente ela trabalha com dados de câncer de mama dentro do laboratório. O professor Nakamura, ele também é professor do Departamento de Computação da UFAM, e ele tem experiência na área de ciência da computação, com ênfase em redes de sensores sem fio, atuando principalmente nos seguintes temas: roteamento, comunicação, fusão de dados, inferência e estimação, tá? O professor David, ele é professor de bioquímica e farmacologia molecular na NIU, e ele se concentra em fornecer, a pesquisa dele, no caso, né, se concentra em fornecer uma compreensão detalhada da dinâmica dos processos celulares
ele aplica métodos matemáticos, estatísticos e computacionais para otimizar processos experimentais, analisar dados quantitativos e modelar sistemas biológicos. Então, ele está trabalhando com a gente e está trazendo tanto o lado computacional da coisa, mas ele utiliza muito mais o nosso lado computacional, mas ele tem agregado bastante valor com as pesquisas referentes à classificação e identificação de expressões gênicas e do câncer de mama de modo geral. Esse é o Rayol ele é doutor em informática, e o tema da pesquisa dele dentro do lab foi um método de seleção de genes híbrido para classificação do câncer de mama baseado em outliers, né? Então ele utiliza técnicas de aprendizagem de máquina e seleção de genes outliers para fazer a classificação dos subtipos de câncer de mama. O Leandro Akimoto, o Rayol trabalha no CIDIA também, e o Leandro, ele também é doutor, está fazendo doutorado dele lá com a gente, e a pesquisa dele traz técnicas avançadas em classificação de subtipos de mama. Então, ele está tentando identificar quais são os melhores genes ali para identificar esses subtipos. Então, ele está desenvolvendo métodos mais eficientes para classificar subtipos de câncer de mama com conjuntos de genes reduzidos, tá? Justamente para tratar esse problema da maldição da dimensionalidade. O Brindar, ele também está fazendo mestrado e ele está desenvolvendo um framework automático para redução dimensional de amostras de câncer de mama, que é algo que vai ajudar bastante a gente. E aí ele está utilizando técnicas estatísticas de redução dimensional e está desenvolvendo algoritmos de aprendizagem profunda, como os autoencoders e GANs, para mitigar problemas dimensionais em datasets de expressões gênicas. Bom, basicamente esse é a minha pesquisa, o meu estudo. Como a gente está no mês de prevenção contra o câncer de mama, né, previnam-se, é muito importante, dado todas as informações que eu falei aqui. É muito importante que as mulheres façam os exames, os tratamentos adequados. E muito obrigada. Se vocês tiverem perguntas... Eu não sei. Alguém quer fazer pergunta? Tranquilo, entendeu tudo.